Daniel 2, versículos 20, 21, 22 e 23. Diz o texto: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque Ele é a sabedoria e a força, e Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Eu quero voltar para um texto que lhes é extremamente conhecido, porque sempre estamos mencionando, tornou-se quase que um clichê de nós cristãos evangélicos. O texto de Salmo 119, não precisa abrir a Bíblia, Salmo 119, versículo 90, que diz: a tua fidelidade é de geração em geração. Vamos dizer juntos? A tua fidelidade é de geração em geração. Alguém pode conferir para mim o texto? Vê se está certo. Leia, como é que está aí? Isto. A tua fidelidade estende-se, estende-se de geração em geração. Vamos dizer todos outra vez? A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Vamos orar. Nós te louvamos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos pelo louvor que já pudemos dedicar a Ti nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que tem sido feito até este momento. Nós te agradecemos pelos Teus filhos aqui reunidos. Nós te glorificamos. Pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê unção, que o Senhor nos dê uma palavra fácil, ungida, abençoada, e que nós possamos ser instrumentos, que eu possa ser instrumento vivo para abençoar aqueles que estão cansados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu selecionei alguns dos atributos de Deus, acerca dos quais eu desejo lhes falar novamente. Falar sobre os atributos de Deus pressupõe-me inicialmente duas coisas. Tá certo? Eu quero começar colocando alguns pressupostos. Portanto, eu repito, falar sobre os atributos de Deus pressupõe-me duas coisas inicialmente. Primeiro, Deus existe. Claro. Parece elementar, mas é necessário dizer: Deus existe. Você crê que Deus existe? Todos vão dizer que creem. Mas eu gostaria que isso fosse mais do que uma mera declaração, que esse Deus existe fosse a expressão de uma profunda convicção aí dentro de você. Vamos dizer todos juntos: Deus existe. Outra vez. Amém? Olha, parece um fato normal, e é indiscutível, ineludível. Deus existe e ponto final. Amém? Os reformadores evangélicos do século XVI, eles não tiveram nenhuma preocupação de argumentar e provar a existência de Deus. Eles não preocuparam com isso. Porque eles entendiam que isso era desnecessário. Dado que todos os povos, de todas as épocas, por mais primitivos que fossem, reconheciam eles
inerentemente à existência de Deus. Curiosamente, a idolatria pagã, evidente, constatada nas mais remotas e primitivas civilizações, ela acaba funcionando como um testemunho da necessidade e da existência de Deus. Porque mesmo a idolatria vai revelar a intrínseca necessidade que todo ser humano tem de adorar. Se ele não possui uma correta percepção da divindade, ele vai adorar a si mesmo. Ele vai adorar o pau, ele vai adorar a pedra, ele vai adorar o boi, ele vai adorar o gafanhoto, a vaca, mas ele vai adorar, porque há nele uma necessidade, há nele uma consciência de que Deus existe. Então esse é o primeiro pressuposto, Deus existe. Amém? Você crê nisso? Diga comigo mais uma vez, Deus existe. Segundo pressuposto, Deus pode ser conhecido. Olha aí, começa, Deus existe e pode ser conhecido. Não apenas existe, mas ele se dá a conhecer. Aliás, este tem sido o grande desejo, essa tem sido a grande busca de todos os povos, em todas as épocas, conhecer Deus. E Deus se nos revela. Deus se nos revela de muitas maneiras. Mas eu sempre particularizo, dentre as diversas maneiras de Deus nos revelar, se nos revelar, eu particularizo duas. Primeiro, ele se revela a nós pela obra criada, através da criação. Se eu abro a minha Bíblia no Salmo 8, eu encontro a palavra dizendo, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criastes, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Há um corinho que diz, nas estrelas vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo ele é para mim. É-me impossível olhar, eu fico ali perto das montanhas de Igarapé, olhando a sinuosidade daquelas montanhas, ou lá na fazenda, no sertão mineiro, e eu vejo ali a palavra de Deus revelado na natureza, nas estrelas, nos rios, nos planetas. Deus se nos revela através da obra criada. O Salmo 19 nos diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? Está claro? Essa é a maneira mais simples e natural de você conhecer Deus, através da obra criada. No primeiro capítulo de Romanos, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que os homens são inexcusáveis, eles não têm como se desculpar, porque Deus a eles se revela através da criação. Todos podem, de alguma maneira, conhecer Deus. Eu disse que eu particularizo duas revelações de Deus, e a elas eu me refiro aqui. A primeira acabei de dizer, Deus se revelando através da natureza, mas há uma outra, a grande revelação, o Verbo eterno que se faz carne, que veste a roupagem humana, nasce como uma criança, sofre as injunções, as contingências da natureza humana e finalmente caminha até a cruz. E ali na cruz, ele paga o preço tremendo dos nossos pecados, consumando por completo a obra da redenção. Deus se revela através da criação, mas sobretudo Deus se revelou a nós através do seu Filho.
A palavra diz: quem me vê a mim, diz Jesus, vê o quê? Vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Deus se revela a mim de maneira bem específica e sobrenatural e maravilhosa através do seu Filho Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Feitas essas colocações iniciais, esses pressupostos, eu quero agora fazer a abordagem de uns poucos atributos de Deus. Aqueles atributos que mais me trazem segurança, que mais me trazem confiança, que me proporcionam a possibilidade maravilhosa de descansar em Deus. Que venha a ser um atributo, repito, o que vem a ser um atributo, e eu respondo: a qualidade essencial, intrínseca de alguém. Aquilo que efetivamente identifica, distingue a pessoa. Por exemplo, quando a Bíblia diz Deus é santo, ela está dizendo que santidade é um atributo de Deus, uma qualidade essencial e permanente de Deus, faz parte do seu caráter, faz parte da sua pessoa. Está claro? Domingo passado, no outro domingo, eu preguei: Deus é amor. Eu disse: Deus não está amor, Deus não tem amor, Deus é amor. É uma qualidade, é um atributo essencial. Meus irmãos, são tantos os atributos de Deus que nem sequer eu posso enumerá-los. Mas eu já disse e repito, há alguns que são essenciais à nossa comunhão com Ele. São necessários ao descanso da fé, atributos que trazem a pacificação da minha alma. O conhecimento de certos atributos de Deus vai aumentar a minha confiança nele. Eu terei motivação maior para amá-lo, para adorá-lo, e o que é melhor, para descansar e confiar nele. Primeira coisa que eu quero, primeiro atributo ao qual quero me referir: Deus é uma pessoa. Repitam comigo: Deus é uma pessoa. Deus não é um vento. Deus não é uma manifestação da natureza. Deus não é um trovão. Deus é uma pessoa. E isso, irmãos, é extraordinário, porque Ele possui a soma daquelas características distintivas de uma pessoa. Ele possui intelecto. Isso é próprio de uma pessoa. Ele possui sensibilidade. Ele possui vontade, consciência, liberdade de escolha. São características de uma pessoa. Há uma doutrina, há uma corrente, o panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. O panteísmo nega que Deus seja uma pessoa, mas Ele é. Irmãos, saber que Deus é uma pessoa vai nos possibilitar um relacionamento de pessoa para pessoal. É importante eu saber que o meu Deus é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa, e eu me relaciono com Ele de pessoa para pessoa. Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia difusa, abstrata, imprecisa, distante. Deus é uma pessoa. Ele possui as qualidades de uma pessoa. E olhe, atenção, quando você foi criado, Ele passou essas mesmas qualidades para você. E sabe por quê e para quê? Para que você o adorasse, para que você mantivesse comunhão com Ele.
Por isso que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é uma pessoa, eu também sou. Há uma relação interpessoal de pessoa para pessoa. Agora, ele amorosamente aguarda que eu, que você, que nós nos relacionemos com ele de pessoa para pessoa. Isso é o que Deus quer. E eu pergunto, você quer fazê-lo? Você quer ter esse relacionamento pessoal com Deus? Deus é uma pessoa, mas um outro atributo maravilhoso, gostoso, uma coisa gostosa que eu ainda quero lhe dizer: Deus é uma pessoa onisciente. Deus existe, Deus é uma pessoa, e é uma pessoa que tem ciência de todas as coisas. Deus é uma pessoa onisciente. Vamos dizer todos juntos? Deus. Veja, eu sou uma pessoa, mas eu tenho ciência apenas do que se passa à minha volta, não é verdade? E olha lá, ele diz. E olha lá. Na verdade, eu tenho ciência de situações limitadas da vida. Deus não. Ele é uma pessoa que tem ciência de tudo que se passa no universo. E passa tudo que se passa dentro de cada um de vocês. Nada lhe escapa. Nada lhe foge, nada lhe é oculto. Ele sabe, Deus sabe, Ele conhece as mais íntimas necessidades do coração de cada um de vocês. Ele sabe, Ele conhece aquela angústia que está aí, aquela ansiedade, aquela coisinha que está lá dentro, que só você pensa que sabe. Ele sabe, sobretudo ele sabe. Deus é uma pessoa onisciente. O salmista diz: tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja, Senhor, uma palavra na minha boca. Eis que o Senhor já sabe tudo. Que tremendo, irmãos, esta declaração, que tremendo este texto. Deus sabe todas as coisas. Certa vez um homem de Deus, no momento de aflição, ele declarou: entre mim e ele não vale explicações. Não tem que dar explicações. Deus é uma pessoa onisciente. Ele sabe o meu presente, o meu passado e o meu futuro está nas mãos dele. Ele não está circunscrito às limitações do tempo. Está acima de tudo isso. É impossível esconder dele. Caim matou o seu irmão Abel, pensando que ninguém tinha visto. Mas Deus se dirigiu a ele dizendo: a voz do teu irmão, o sangue do teu irmão clama contra mim. Adão tentou se esconder de Deus no Éden, mas não conseguiu, porque Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Olha, um consolo, é um consolo para o crente, a onisciência de Deus. O salmista diz: ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Que somos pó. Pedro, depois daquela dramática experiência de negação do Senhor Jesus,
naquele encontro extraordinário que ele tem após a ressurreição, ele declara: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não vale explicações entre mim e ele. Irmão, deixa eu lhe dizer, as suas súplicas não estão desapercebidas dele. Pode crer. Deus está vendo as suas súplicas, Deus conhece as suas orações. Mesmo que você não saiba pedir, mesmo que você não saiba orar, Ele envia o seu Espírito para orar por você. E Ele, o Espírito eterno, ora por você, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Vamos resumir tudo que eu disse até aqui. Primeiro, Deus é uma pessoa. Vamos dizer juntos? Não, eu vou começar um pouco antes. Deus existe. Outra vez, Deus existe. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece os meus problemas. Deus me ama. Eu posso descansar nele. Amém? Aleluia. Além de ser Deus, um Deus onisciente, Deus é uma pessoa poderosa. Digam comigo, Deus é uma pessoa poderosa. Mais uma vez. Ao lado de sua onisciência está o seu poder, o seu grande poder. Poder total. Poder indiscutível, poder absoluto. Ele decide o que é bom, o que é reto, o que é santo e justo. E a sua vontade é rigorosamente realizada, executada. Deixa eu lhes perguntar, que valor teria a sua bondade, o seu amor, a sua onisciência, se ele não tivesse poder para executar os seus desígnios? Não é verdade? O Salmo 42, o versículo 11 diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Digam comigo, o poder pertence a Deus. Irmãos, quando ele fala, os fatos ocorrem, porque o poder a ele pertence. Ele diz: haja luz, e houve luz. O rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, hoje o Iraque, depois de construir toda a glória da Babilônia, toda a grandeza daquele império, andando lá no pátio, lá nos jardins da Babilônia, ele disse para consigo mesmo, Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? O rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a vida será com os animais do campo, porque o poder pertence a Deus. Unicamente a Deus. Na verdade, é Ele quem levanta reinos e é Ele quem sepulta reinos. O dedo dele, há alguns anos, há uns 14 anos, não sei, ou 15 anos, o dedo dele estava lá, se lembram? Na eleição do Collor. E foi ele quem o escorraçou do poder quando entendeu que deveria fazê-lo. Não foi o Congresso, foi o próprio Deus, porque Deus põe e Deus tira. Amém? A nova geração já não se lembra mais, mas a geração aqui de meia idade para lá, se lembra da antiga União Soviética, o comunismo. Era um poder que se supunha iria durar milênios.
1000 anos, pelo menos. Ninguém poderia supor que em tão curto espaço de tempo, de uma maneira misteriosa, aquilo iria se desmoronar por inteiro. Irmãos, que extraordinário é o poder de Deus. Que tremendo é o poder de Deus. A palavra diz, operando Ele, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? O poder pertence a Deus. 2 coisas eu quero lhe dizer aqui, nesse momento. Primeiro, não tente ir contra Deus, você vai se dar mal. Segundo, você é preservado pelo poder de Deus. Eu aprendi durante muitos anos que os santos perseveram. Comecei a ter uma certa dúvida disso. Eu pensei, eu perseverar? Quem sou eu? Descobri que eu de mim mesmo nunca iria perseverar. Mas descobri algo melhor. Descobri que os santos estão guardados pelo poder de Deus. Deus os preserva. Deus os guarda. O maligno não lhes toca. Meu velho hino, meu velho cantor cristão tem um hino que diz: que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando nos eternos braços do meu Deus. Deus cuida de mim, Deus me preserva, eu sou guardado pelo poder de Deus. Repita outra vez comigo: Deus existe. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus é uma pessoa poderosa. O poder pertence a Deus. Deus me preserva. Eu posso descansar nele. Amém? Aleluia. 8:30, vamos caminhando para o fim. Deus é uma pessoa poderosa, mas também Deus é uma pessoa fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Digam comigo: Deus é fiel. Aleluia. Graças a Deus por esse atributo. Irmãos, os dias atuais trazem consigo a triste marca da infidelidade nos negócios, nas relações interpessoais, infidelidade na igreja, infidelidade dos púlpitos. Mas se olharmos além, nós o veremos, e ele permanece fiel. Fidelidade é um atributo de Deus, é inerente ao seu caráter. A Bíblia diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus não é homem para mentir, diz o corinho, baseado no texto sagrado, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que ele vai fazer. Graças a Deus. Diga comigo mais uma vez: Deus é fiel. Outra vez. Há momentos terríveis em nossa vida, quando fica muito difícil crer que Deus é fiel. Tudo dá errado. Já passaram por isso? Tudo dá errado. Os negócios entram em crise. A família desestrutura. O filho se rebela. A filha aparece grávida. A saúde vai pelo ralo. Tudo parece tão escuro, tão difícil. Arthur Pink, grande teólogo cristão,
Ele diz: há ocasiões na vida da gente em que tudo não é fácil. Nem mesmo para os cristãos crer que Deus é fiel. Nossa fé, diz ele, é provada dolorosamente. Nossos olhos ficam toldados pelas lágrimas e não conseguimos mais encontrar o rumo dos baluartes do seu amor. Quando você for tentado a duvidar da fidelidade de Deus, grite, brade: para trás de mim, Satanás. Eu não sei entender muitas coisas, eu não sei compreendê-las, pelo menos no momento em que eu as estou vivenciando. Mas um dia o sol vai brilhar outra vez, e eu vou olhar para trás, e eu vou poder dizer do fundo do meu coração: de fato, Deus é fiel. Mesmo quando ainda não temos motivos para proclamar a fidelidade de Deus, cabe-nos fazê-lo, porque a Bíblia diz: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Creio que o que eu estou pregando diz respeito à experiência de muitos de vocês. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha, preguei, se eu não me engano, foi no ano passado, penso, final do ano passado, no 80º aniversário dela. É uma grande mulher. Seu marido foi pastor Paulo, brasileiro do Vale, um homem de Deus, um santo homem de Deus. Aquele casal lutou bravamente como missionários no sertão. E eu passei a minha infância, a minha primeira adolescência, bem próximo do pastor Paulo e da minha irmã Heloína. Depois de muitas lutas, uma família muito grande, numerosa, foram para Brasília e lutaram muito para poder criar os filhos e vencer os desafios da vida ali na capital federal. Quando eu vim para a Igreja Nova Canaã, logo que aqui cheguei, 77, 78, o pastor Paulo, recém-aposentado do Supremo Tribunal Federal, onde ele era funcionário, veio a falecer repentinamente. A minha irmã ficou viúva, com muitos filhos, alguns já criados, mas outros ainda dependentes dela. Lutou muito. A pensão que ficou para ela, muito pequena para dar conta das tremendas despesas e do custo de vida ali em Brasília. E ela começou a ficar muito aflita. Começou a visualizar um amanhã muito incerto. E numa noite ela foi tomada de pensamentos de trevas. Ela começou a pensar: de fato Deus me abandonou. De fato Deus não está mais comigo. Ele me deixou sozinha, viúva, sozinha. Deus está ausente de mim. E amargurada e aflita, com uma forte consciência de que Deus a tinha abandonado, ela dormiu. E enquanto dormia, ela começou a ouvir um coral. O coral começou a cantar lá, eu não sei se na cozinha, não me lembro bem, mas aquele coral começou cantando mansamente, as vozes foram se avolumando e foi enchendo o apartamento. E ela se levantou e começou a se deliciar com aquele coral que cantava. O coral cantava o hino do cantor cristão: achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia, fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e é sem limite a sua simpatia. E ela ouviu o coral cantando: Jesus é meu amigo, meu Senhor, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador.
E agora, vivo, guarda-me de todo mal. E ela disse, eu ouvi a experiência dela, hoje eu liguei para ela, que eu queria novamente ouvir. Ela disse, Daniel, quando eu vi aquele coral cantando, o coral continuou cantando toda a madrugada. Amanheceu e durante o resto da semana eu vi aquele coral cantando. Ela disse, foi-se toda a angústia. Desapareceu todo o temor. Eu fui tomada de uma alegria, de um transbordamento, de uma paz e de uma tremenda segurança, porque Deus é fiel. Vamos dizer juntos? Outra vez? Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Amém. Levante a sua mão direita. Estamos chegando ao final. Que Deus lhes abençoe. Que tenhamos uma semana na presença de Deus. Domingo que vem, todos aqui. Todos aqui. No próximo domingo. Vamos dizer juntos: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todo sempre. Amém, amém.